Tretas católicas no Instagram. Esse será o tópico deste vídeo de hoje. Algumas pessoas nas últimas semanas me pediram para falar sobre essas tretas aí entre CDB, Padre José Eduardo, Fraternidade São Pio X, etc. E recentemente me deram uma doação para que eu falasse sobre isso. Então, para me ajudar neste assunto extremamente delicado, eu convidei um amigo meu do Chile, Merlot. Por favor, venha cá. Rómulo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hablar? Queremos hablar de catolicismo. Sí, muy bien. Oh, gracias mía. Merlot. Rapaz tão agradável. E para as pessoas não acharem que eu sou um tradicionalista rígido, eu e o meu amigo chileno iremos compartilhar deste momento em um copo, porque não somos rígidos, somos pobres, ok? Então, muito bem. Quem abriu esse vídeo esperando que eu colocasse lenha na fogueira dessa treta, se enganou. Eu não vou ficar aqui discutindo os detalhes dessa briga. Isso aí já foi feito em exaustão por diversas pessoas online, pelos envolvidos no debate. A minha intenção com esse vídeo é dar alguns princípios gerais para as pessoas leigas como eu, que se encontram no meio do tiroteio, tá? Mas para que as pessoas não achem que eu estou simplesmente fugindo da discussão, que eu quero ser um isentão, né, como se dizia lá na época lá das discussões políticas, eu quero dizer que as minhas simpatias, de maneira geral, estão do lado do CDB, tá? Eu sou tradicionalista, ou assim nos taxam, eu prefiro dizer que eu sou simplesmente católico. Eu frequento a missa tridentina, eu nunca escondi isso, eu falo sobre isso abertamente nesse canal. De maneira geral, eu tento evitar a missa nova ao máximo, tá? Pela graça de Deus, eu vivo em uma região em que a missa tridentina ela é de fácil acesso, tá? E, então, de certa forma, eu estou, obviamente, do lado da missa tridentina, das interpretações geralmente dadas por indivíduos pertencentes, por exemplo, à Fraternidade São Pio X. Porém, eu sequer vou regularmente na Fraternidade São Pio X, por exemplo, tá? Eu tenho uma paróquia mais próxima de mim, é uma paróquia, o padre reza as duas missas, eu vou na missa tridentina, e às vezes eu vou na Fraternidade São Pio X, às vezes eu vou na Fraternidade São Pedro, tá? Então eu não sou bairrista, tá? Eu não sou fiel da SSP, da São Pio X, eu não sou fiel da São Pedro, eu não sou fiel do centro, do Instituto Bom Pastor, eu sou fiel da Igreja Católica, tá? Então, o meu primeiro ponto é esse, ok? As pessoas têm essa mania de querer colocar os indivíduos dentro de caixinhas, né? O sujeito é radical, tradicionalista, ele é Fraternidade São Pio X, ele é não sei o que das contas, etc, tá? E o que eu tenho observado é que essa mentalidade de manada, né, de futebolesca, ela é particularmente forte no Brasil, um país que, infelizmente, é o país do futebol, né? É o país que a galera gosta de fazer torcida para um lado ou para o outro e querer ver o adversário beijar o chão, tá? Então, uma coisa que eu observei, por exemplo, lendo comentários, por exemplo, nos posts do padre José Eduardo, ali no CDB, etc., é que as pessoas elas não estão interessadas na verdade propriamente dita. Elas estão interessadas que o time delas ganhe a discussão, tá? E o mais engraçado, e aí eu vou ter que ficar do lado dos tradicionalistas por um momento, é que nós somos considerados rígidos, que nos falta a caridade, que nos falta, sei lá, que somos orgulhosos, arrogantes, bairristas.
E essas pessoas que nos chamam dessas coisas, quando eu leio os comentários delas no post do padre, por exemplo, eu vejo a mentalidade exata que eles estão criticando. Ah, esse pessoal lefebrista, sei lá como é. Colocam, nos taxam com nomes, celebram. Ah, agora esse pessoal babaca, não sei o quê, tá perdendo. E aí, padre, o senhor humilhou esse pessoal é tudo cismático. E eu fico assim, o que é isso, cara? Então, o primeiro comentário que eu queria fazer é o seguinte: essas tretas online, elas são ridículas. E mais do que ridículas, elas são perigosas. Elas são escandalosas. Roupa suja se lava em casa. Nós, católicos, enquanto católicos, nós temos que dar exemplo para o mundo. Se você tem uma guerra direta sendo travada online, em que qualquer pessoa pode acessar, que tipo de imagem você vai estar passando, por exemplo, para um protestante que está neste momento considerando a conversão? Alguém que está cansado da divisão dentro da igreja protestante, está atraído pelo fato de que a igreja católica é una. Tá? O que ele vai pensar quando ele vê esse tiroteio, sem entender exatamente o que está se passando? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Essas coisas não devem ser abordadas dessa forma online. Não estou aqui dizendo que a crise na igreja tem que ser escondida de forma alguma. Cabe aos fiéis procurar se informar, e se alguém se considera em uma posição em que eles acham que é dever divino deles, como no caso de um sacerdote, ou no caso de um leigo, por causa da falta de algum sacerdote, que ele se sinta impelido a comunicar aos outros fiéis sobre os problemas, mas que isso seja feito de forma caridosa e não escandalosa, tá? Então, essa briga, ambos os lados, ao meu ver, deveriam manter a discussão mais no privado, né? E outra, ainda que você deteste um padre, pode ser lá o padre James Martin, lá nos Estados Unidos, ou que seja algum padre aí escandaloso no Brasil, aquele lá acusado de mandar vídeo para menor de idade. Ainda que esse sujeito mereça o inferno nesse presente momento, não que ele possa se converter e vir a ser um santo padre, claro que pode, mas nesses momentos, se o indivíduo está aí defendendo o pecado, ele merece o inferno. Ainda assim, ele merece um respeito pelo cargo, por assim dizer, que tem, né? Essa pessoa, ela age em persona Christi. Ela tem do ponto de vista hierárquico, ela está acima de você. É na ordem da graça, né, não na graça santificante ali, porque ele pode estar em pecado mortal, mas não digo, né, no ofício que ele possui, ele está acima de você. Né? Então você deve a essa pessoa respeito. Né? Da mesma forma que seu pai for um alcoólatra, você não pode berrar com seu pai, você não pode bater no seu pai, você não pode xingá-lo, mas você pode, obviamente, corrigi-lo com caridade. Tá? Então as pessoas têm que se lembrar disso. Nós vivemos em um mundo em que os padres estão se comportando de maneira tão absurda que os fiéis estão se sentindo na liberdade de atacar os padres como se o sujeito fosse um coleguinha seu. Tá? Ele não é. Da mesma forma que eu não poderia... Sei lá, o rei da Inglaterra é um péssimo monarca. Tá? Eu não poderia, portanto, gritar na cara dele se ele viesse fazer aí uma passeata no centro de Londres. Eu não poderia pegá-lo pela manga e falar: "Ô, seu infernal, você é um péssimo monarca, quero que você seja deposto", sei lá. Então eu não posso atacá-lo, sabe? Eu tenho que tratá-lo, porque há uma dignidade no cargo dele de monarca, quanto mais, né, o cargo, por assim dizer, de padre. Então nós temos que ter cuidado, ok? Não estou dizendo que o CDB faltou com respeito com o padre, eu estou dizendo de maneira geral, tá? Porque eu vejo isso na internet o tempo inteiro, tá? Em ambos os lados, ok? O pessoal falando que Lefebvre era um herege maldito que está queimando no inferno, outros dizendo que padre tal é um herege maldito que vai queimar no inferno. Então, assim, calmem. Tá? Então, eu não estou aqui, como vou repetir, dizendo que a crise não deve ser discutida, que os problemas do Vaticano II não devem ser apontados,
mas é necessário fazer isso com prudência, tá? E eu não vejo isso sendo feito online, tá? Uma outra dica que eu quero dar é o seguinte, essa especificamente para os tradicionalistas, tá? Eu não sei se isso se aplica ao CDB, eu não acompanho muito as coisas que ocorrem no Brasil, a minha realidade é outra, tá? Mas o que acontece muitas vezes, e aconteceu comigo, pessoas que acabam de se converter para a missa tridentina, tá? Elas ficam muito zelosas, muito entusiasmadas, tá? E querem defender a todo custo algo que compreendem pouco. Tá? Então, eu, por exemplo, quando me converti, nesse caso, converter mesmo ao catolicismo, ou reverter ao catolicismo, no meu caso foi quase que imediatamente a missa tridentina, por causa de influência da minha irmã, etc. Mas eu comecei a ler Michael Davis, né, essas questões aí da crise, eu li diversos documentos e livros sobre a crise na igreja, tá? É óbvio que aquilo ali teve a sua utilidade, mas eu fiquei absolutamente fissurado com esse tema. Então, era o único tópico que eu lia e era o único tópico que eu discutia quando se tratava de catolicismo. Então, quando eu encontrava alguém, um amigo, por exemplo, de missa nova, eu ficava querendo trazer o problema da crise constantemente. Eu tentei trazer algumas pessoas para a missa tridentina, o que em si mesmo não é ruim, mas algumas pessoas deixaram de ir porque os indivíduos que elas encontravam depois da missa ali no café eram insuportáveis, tá? Rômulo, mas o sujeito deve ir à missa por Deus, não, né, pela missa, pelo sacramento, não pelas pessoas que ela encontra lá. Mesmo que todo mundo fosse insuportável, psicopata, ainda assim você deveria ir na missa tridentina. É claro, mas o indivíduo que ainda não tem essa concepção, né, essa compreensão, está indo pela primeira vez em uma missa tridentina, está ali entre católicos, é óbvio que ele espera ser bem recebido. Eu não quero voltar em uma casa em que a pessoa grita comigo ou me trata mal, tá? Então, eu vejo isso demais. O pessoal de missa tridentina extremamente arrogante, extremamente esquisito, né? Um pessoal legalista que não sabe, muitas vezes porque é exatamente recém-convertido, né? Acha que o catolicismo se trata de uma lista de regras, né? E o sujeito se veste da mesma forma, vai de suspensório, bota lá no seu um chapéu específico, fala de um jeito específico, só fala sobre a crise. É o cara que sai com uma mulher, né? Isso são casos reais, eu conheço tradicionalistas recém-convertidos que foram em encontro com mulheres e numa das primeiras conversas ali, tá, no primeiro encontro, já perguntando, você é fértil? Você faz isso e aquilo, tentando preencher, né, uma caixinha, sabe? Então você tem essas maluquices no mundo tridentino, principalmente entre os recém-convertidos, tá? E isso leva, né, ao erro, tá? Não achem que só porque a crise ela é, né, uma crise doutrinária, uma crise litúrgica, que o pessoal de missa tridentina não está sendo afetado pela crise. Claro que está. Claro que estão, né? A igreja está em crise de maneira geral. Então, no meu caso, esse excesso de preocupação e zelo com a missa tridentina não só me tornou uma pessoa extremamente chata, isso é o de menos, mas me distraiu das coisas mais importantes. Eu era um recém-convertido, eu não estava lendo sobre os santos, eu não estava tentando aprender o catecismo melhor, tá? Eu não estava rezando mais, eu estava gastando meu tempo lendo sobre a crise. Pela graça de Deus, até não com um tempo longo, né, nesse estado, Deus me fez perceber que aquilo era uma tentação demoníaca. O demônio estava me distraindo, eu estava focando simplesmente na crise. E tem pessoas que ficam focando só na crise e eventualmente caem no sedevacantismo, caem no desespero, etc. Tá? Então, o meu conselho para as pessoas que acabaram de converter para o tradicionalismo, saia da internet, meu. Você não está em condições de aconselhar ninguém. Você não tem nem firmeza na fé. Você sequer frequenta os sacramentos com regularidade. Você sequer passou pelaquela provação inicial, pós-conversão. Porque quando você converte, tudo é lindo. Deus te ilumina o intelecto. Você acha tudo fácil. Você aprende as coisas rápido. E aí você se sente um santo.
acha que rezar 2 terços por dia é fácil, que o cara que não consegue rezar um é um idiota, que não é tão iluminado quanto você. E aí você começa a cair nos pecados de orgulho e você não percebe que Deus que está te dando essa graça de conhecer a crise, de rezar o terço diário, tá? E aí, quando você começa a ficar arrogante e achar que é um mérito seu, ele tira essas graças em excesso e você cai, tá? Então, como eu disse, eu não sei, né? Eu não sei a história pessoal do pessoal do CDB, eu não estou dizendo que eles se enquadram no que eu estou descrevendo, mas caso se enquadrem, né, eu sugiro que sejam um pouco mais comedidos com a defesa da missa tridentina. Né? Não dá para você defender algo que você não conhece muito bem. Né? Principalmente quando seu adversário é inteligente e conhece bem né, o que está sendo debatido. Tá? Eu já vi isso quando eu trouxe o padre José Eduardo para o meu canal para falar sobre nada a ver de missa. Tiveram pessoas, já previ que isso ia acontecer, provavelmente tradicionalistas jovens, atacando o padre, né, fazendo perguntas capciosas só para provocá-lo, e ele deitou, usando a terminologia de vocês. Né? Infelizmente, para mim, infelizmente, porque eu não quero, eu quero a missa tridentina sendo frequentada por todos os fiéis. Mas se você não entende do que está falando e tenta atacar um padre que tem mais conhecimento que você, ainda que ele esteja não totalmente errado, mas que ele não esteja, né, que ele esteja usando aí malabarismos para explicar alguma coisa ou deixando algo de lado, se você não tem um conhecimento para combater isso daí, você será humilhado em público e estará dando um tiro no pé, tá? Então eu vejo isso ocorrendo o tempo inteiro. Tá? Isso, ok, os tradicionalistas. Agora, e o pessoal da Missa Nova? Veja, vocês deveriam aprender a praticar essa dita caridade que vocês querem que os tradicionalistas tenham, né? E chamar todo tradicionalista ou que seguidor da Fraternidade São Pio X de herético, de cismático, né? Você está acusando eles exatamente daquilo, né, que você diz que eles fazem. Tá? Então, catolicismo não é time de futebol. Você não deveria ficar celebrando se o seu padre preferido falou algo legal no Instagram e humilhou o grupinho que você não gosta. Tá? Você não devia bater palma para isso. Ou ficar nervosinho se o seu padre perdeu um debate. Não é meu padre, o time de lá, o time de cá. Isso não é futebol, não. São almas que estão em jogo. É a saúde da igreja que está em jogo. Tá? Então, essas briguinhas online, elas são péssimas. Elas são escandalosas. Eu não acho que o católico, principalmente padres, né, deveriam ficar passando tanto tempo em rede social, ter canal no YouTube. Né? Então, isso não é só padre José Eduardo, tem tradicionalista também, né, que fica aí fazendo... Né, se for uma aula de catecismo, tudo bem. Agora, ficar fazendo vídeo aleatório, opinando. Né? Eu vejo isso mais na Missa Nova, você tem vários padres, pelo menos aqui no Reino Anglo, né, Estados Unidos e Inglaterra, tá cheio de padre. Breaking the Habit. Aquele padre lá tatuado. Você tem dezenas de padres que ficam fazendo vídeo. Alguns vídeos completamente nada a ver, sabe? Eu não acho que padre deveria estar fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Mas também leigo não deveria ficar palpitando em coisa que não pertence a eles palpitar. Tá? Infelizmente, nós vivemos em um momento em que os padres não estão fazendo o trabalho que têm e os leigos se sentem forçados a falar sobre assuntos que não deveriam estar falando. Eu faço isso. Eu gostaria de não ter que fazer. Mas a gente precisa de algum tipo de referência. Então a igreja está em uma completa confusão. Mas se você vai falar algo online, tenha mínimo, faça, né, a mínima questão de saber do que você está falando. Então, cara, eu fico meio embasbacado com essas tretas online aí. Tá? Parece coisa de protestante isso. Tá? Então, esse vídeo aqui não foi técnico, eu não estou aqui para tentar convencer ninguém se o sujeito deveria ir na missa tridentina ou não. Se for do interesse de alguém que eu fale mais abertamente sobre esse assunto, por que eu vou em tal missa, por que a missa tridentina é superior, eu poderia fazê-lo, mas mais uma vez, não é a minha... eu não sou padre, eu não sou especializado em direito canônico, em liturgia. Eu posso falar com a minha experiência de leigo, tendo ido nas 2 missas, o pouco que eu li, eu poderia falar, tá? Mas eu não sou uma autoridade no assunto. Mas ficam os meus conselhos,
ok? Tradicionalistas, a perseguição, ela vai simplesmente fortalecer o tradicionalismo. Se tem padre atacando a missa tridentina, então isso aí só vai aumentar o número de pessoas interessadas na missa, porque essas pessoas, elas geralmente se exaltam, tá? E acabam atirando no próprio pé. O Traditionis Custodes do Francisco causou muita tristeza, né? Algumas paróquias foram fechadas, alguns institutos foram expulsos, alguns conventos foram fechados. Sim. Foi algo bom? Não. Objetivamente falando, não. Foi um momento triste na história da igreja. Porém, eu diria que a tradição se fortaleceu com o ataque do Papa Francisco. Tá? Algumas pessoas que nem sabiam o que era a missa tridentina, por causa do Traditionis Custodes, começaram a saber. Tá? Então, houve um crescimento enorme de missa tridentina nos últimos anos na Inglaterra. Não estou dizendo que é tudo por causa do Traditionis Custodes. Tiveram várias razões. Muitas pessoas, por causa da crise lá do vírusinho chinês, muitos, por causa disso, chegaram até a missa tridentina, tá? Porque eram as únicas que estavam sendo abertas ilegalmente durante aquele período. Tá? Então, é óbvio que todos aqueles lockdowns, as igrejas fechando, foi um mal? Foi, mas Deus tirou um bem daquilo. Muitas pessoas se converteram. O Traditionis Custodes foi objetivamente uma coisa má? Foi, mas Deus tirou um grande bem disso. Várias pessoas se converteram, ficaram sabendo da missa tridentina. Padres no Brasil ficarem perseguindo a missa tridentina é algo ruim? É. Devemos ficar calados? Sim. Algumas pessoas deveriam. Eu acho que padres, né, com conhecimento litúrgico deveriam, talvez, responder se eles achassem que isso faria bem para a alma dos fiéis, ok? Agora, leigos, depende muito. Tem que tomar cuidado. E, às vezes, deixar esse pessoal falando, muitas vezes, como eu falei, acaba causando o efeito contrário do que eles esperam. Eles acabam fazendo as pessoas conhecerem sobre a missa e tal, tá? Sendo que outrora elas não poderiam, elas não teriam tido a oportunidade de conhecer, tá? Então eu sugiro que a missa tridentina ela seja celebrada, que ela seja ensinada, né, o que ela é, o porquê que nós tradicionalistas escolhemos a missa tridentina, por que a igreja, como que ela veio a ser, né, etc. Mas de uma forma positiva, não em estilo combate, simplesmente explicando, tá? Os erros da missa nova podem ser apontados, mas, mais uma vez, com caridade. Vejam, tem pessoas aí no Brasil que têm essa resistência ao tradicionalismo, ou até uma certa agressividade, por uma questão psicológica, de proteção. Tá? Por uma razão, porque elas temem que se os tradicionalistas estiverem corretos, então a igreja já perdeu, ela já, né, foi consumida pelo inferno e as palavras de Cristo teriam sido negadas. Então elas ficam temerosas por isso, porque basicamente 90% das missas são missa nova, etc. Se é uma missa que pode levar, sei lá, né, a uma má compreensão do catolicismo, então aparentemente parece que Cristo perdeu. Né? Então essas pessoas ficam muito temerosas, né? Com razão, tá? O segundo problema é que, se elas constatarem essa realidade, muitas vezes elas não têm acesso à missa tridentina. Então, olha o problema que você está trazendo para essa pessoa. Principalmente se você for uma pessoa imprudente e fala online, ninguém deve pisar em missa nova em circunstância nenhuma. Mesmo que for num domingo, o sujeito não tem a missa tridentina, não vá na missa nova, é ilícito ir. Olha o que você está fazendo, tá? Você que não é um padre, você não é o diretor espiritual dessas pessoas, que você está se dirigindo online, você pode causar uma perda de fé enorme. E se você disser, dane-se, isso é a verdade, e ele que se vire, então você não está buscando o bem das almas, você está buscando estar certo. Tá? Então isso é imprudência, é arrogância, é orgulho. Tá? E eu conheço pessoas que ficam chocadas. Né? Se eu morasse no interiorzão lá, de Manaus, só tivesse aquela missinha lá nova com o padrezinho lá mal formado e você me dissesse que aquela missa é ilícita, eu não posso ir, eu tenho que ficar sem sacramento nenhum por meses até eu ir a São Paulo para assistir uma missa tridentina, ou que eu teria que pegar um avião e voar 3 horas. Cara, isso não é fácil. Tem pessoas que conseguem lidar com essa informação.
outras não. Então, para que ela chegue ao nível de compreensão, ela precisa primeiro estudar, compreender a crise, migalhas, ser direcionada por um diretor. E o diretor talvez vai dar um conselho diferente. Mesmo os padres da missa tridentina, eles discordam se você deve ir à missa nova ou não, se só tem ela à disposição. Tá? Eu já vi padres de diferentes institutos falando coisas diferentes. Então, há uma confusão generalizada e você não pode ser completamente preto no branco, online, sem as nuances para diversas pessoas que estão aí ao redor do Brasil em circunstâncias diferentes. Tá? Então, eu acho que tem exageros e imprudências de ambos os lados dessa briga. Tá? E vou repetir, eu tenho um lado nessa briga. Eu queria que todo católico e todo padre fosse tradicionalista. Eu, com toda sinceridade, se o Papa amanhã anunciasse que a missa nova está banida, eu ficaria muito feliz. Tá? Esse é o meu nível de radicalismo. Tá? Mas ainda assim, eu acho que a coisa como está sendo conduzida online, não é só no Brasil, mas no Brasil eu vejo que é muito pior, eu não vejo essas briguinhas em rede social aqui fora. Eu acho que isso se dá por causa desse temperamento do latino e também por causa dessa questão futebolesca no Brasil, esse negócio de bairrismo, né? Então, isso não está correto. Então é isso. Se a minha opinião vale alguma coisa para alguns dos senhores, espero que tenha ajudado, tá? Imagino que eu tenha desapontado ambos os lados da discussão, mas é isso que eu penso, ok? Então, os senhores tenham uma excelente semana e os vejo no próximo vídeo. Eu e o meu amigo chileno. Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus.